Queridos, graça e a paz do Senhor para os nossos irmãos, tudo bonzinho? Aqui que está falando é o pastor Cícero. Queridos, eu quero me expressar aqui no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35. Jesus, ao expressar com os discípulos, ele fala sobre a seara. Ele diz que a seara são grandes, mas poucos são os ceifeiros. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos, ensinando e instruindo ao mar da Galileia. Jesus, ao se expressar com aqueles discípulos, falando sobre a seara, que é grande multidão nesse mundo, né? A qual muitos que estão perdidos, que estão abandonados, ou até talvez que está em ministério, está afastado por desprezo dos pastores e muitas vezes jogado aí no mundo. Jesus trazendo, ilustrando essa palavra, fazendo para os discípulos, que os discípulos fossem lá pregar a palavra, para que viesse colher, né? Porque grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. E os ceifeiros, irmãos, somos eu e você que estamos na presença de Deus, estamos ali fazendo a vontade de Deus. Jesus, quando ele ordena aos discípulos, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a qual Jesus ele determina para os discípulos que os discípulos subissem, para que recebesse o poder do Espírito Santo de Deus sobre ele. E assim os discípulos obedeceram e receberam, a qual se transformaram de discípulo como os apóstolos, né? Significado de discípulos, como sabe, se representa aluno. Apóstolo se representa significado, emissário, uma pessoa que foi enviada por uma autoridade. E Jesus, ele me chama eu e você para a ordenança, com poder e autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos, mas também ele disse, de graça te dei, de graça também, de graça recebeste, de graça também dás, compartilha com o teu irmão. Querido, meus amados irmãos, Deus te chamou para tu fazer uma diferença em todo lugar, em qualquer momento, em qualquer hora. Deus te chamou para tu pregar a palavra do Senhor, para que não venha ficar com o braço cruzado, para que você venha levar um novo id, porque o significado do evangelho é boas novas. O Senhor conta contigo, o Senhor te chamou para você fazer a diferença. Grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros, mas com esses poucos ceifeiros, Deus conta contigo, meu amado. Infelizmente, por esse momento, século 21, estão vivendo a decadição da palavra de Deus ou a programação do evangelho, a qual muitos que são ceifeiros estão se envolvendo no meio da seara, mas não prega, não leva o id, mas se corrompe. Mas Deus está dizendo, ei, você é diferente, minha filha, você é diferente, apregou a minha palavra, você é sal da terra e luz do mundo. Assim como Deus ordenou o discípulo, assim também ele te ordena, não importa a tua chamada, se for chamada de intercessor, intercede, se for chamada para pregador, prega o evangelho, se for chamada para evangelista, se for chamado de missionária, faça o papel de missionária, se for chamado de professor, faça o seu chamado, porque Deus está te chamando para levar o id. E você sabe, enquanto a decadência, o evangelho de Cristo estão decaindo através de muitos pastores que estão abandonando a sua ovelha, desprezando as suas ovelhas e se esquecendo do primeiro amor, a qual deixou para mim e para você. A Bíblia diz que no livro de João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para que pereça, mas que tenha vida eterna. O amor de Deus comigo e contigo, irmão, é imenso. Assim também que ele tem um amor por mim, tem um amor por ti, tem um amor por nosso próximo. Lembra onde tu caísse? Lembra onde tu vivia a situação que tu vivia e Deus te libertou. Também tem essa compaixão com o teu próximo. Abraça, ama, perdoa e leva o id para ele. Assim, verdadeiramente, se você ama a Deus, você também tem que amar o seu próximo como a si mesmo. Deus te chama para tu fazer a diferença. Para onde tu deve ir, onde tu estiver, tu pode fazer a diferença na tua casa, no teu trabalho, no teu vizinho, na tua parentela. Deus está dizendo, você é diferente, chamei você para levar a minha palavra, chamei você para ser um ungido, escolhido meu, para o meu próprio evangelho, para programar meu evangelho. Assim também, compartilha com teus irmãos, chama ele para a igreja, chama ele para participar de um culto contigo, faz um culto em tua casa, convida ele, porque assim Deus conta contigo, meu amado, Deus conta contigo, minha amada. Receba essa palavra, guarda no teu coração e põe em prática. Deus disse para os discípulos, a seara são muitos, mas poucos são os ceifeiros. Deus estava ordenando o discípulo que ele levasse o id, que ele programasse o id. Deus também está te chamando a eu e você, para que eu e você viemos levar o id, viemos programar o id, assim como eles ali escolheu os 12 discípulos e ordenou para pregoar a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 10. Assim também ele te chama e te ordena para tu fazer a diferença para onde que der e vier. E que Deus te abençoe você, em nome de Jesus.